Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Comigo hoje, minha convidada Lourdes Cristina Delmonte, CEO e sócia da LCP Engenharia e Construções. É um prazer recebê-la, Lourdes, seja bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ai, uma honra que estar aqui com vocês. Obrigada. Quero saber, o que é a LCP no mercado? A LCP no mercado é a pioneira na construção sustentável em território nacional. Nós estamos no mercado há mais de 30 anos e a minha luta sempre foi trazer ao mercado brasileiro melhorias e credibilidade à construção civil, com a nova tecnologia, que é a tecnologia do EcoGrid, que é uma tecnologia criada nos anos 60 em território americano, por grandes universidades, e que nós não utilizamos nada, os materiais que vêm da natureza. Então, nós não utilizamos tijolos cerâmicos nem blocos que vêm de concreto. Nós trabalhamos com um painel de argamassa armada, ou seja, o ferro está envolvido na argamassa, e o meio dele, na época, nos anos 60, eles procuravam um material que fosse completamente isolado e isolasse o produto, geralmente, principalmente a indústria farmacêutica, precisava enviar remédios para a Europa e o elemento ativo dos remédios perdia, né, o poder com as temperaturas baixas do porão dos navios e da parte do depósito dos aviões. Então, a indústria produziu o famoso EPS, que é o poliestireno expandido, muito conhecido como isopor, que é a marca registrada da Knauf. Então, o EPS está no meio das duas placas de ferro galvanizado, são grids, são malhas, que envolvem, tá, essa estrutura de EPS e dão uma resistência enorme na construção. Nós temos, nossos painéis têm resistência de mais de 40 toneladas, de 20 a 40 toneladas, com parceria com a Hightech, e nós eliminamos vigas, eliminamos a maioria dos pilares. Com isso, a construção fica mais leve, menos resíduo, que o desrespeito ao meio ambiente era brutal. Hoje, graças a Deus, essa conscientização trouxe melhorias ao mercado da construção civil, as atuações dos engenheiros, dos arquitetos, na conscientização dos clientes. E o contrário também, porque no nosso escritório, quem traz o arquiteto é o cliente. Às vezes o arquiteto não está muito seguro ou não estudou o suficiente para migrar para esse tipo de tecnologia, mas é o cliente que vem. Sim. É o cliente que vem e fala, eu quero a minha casa seguindo todos os preceitos de uma construção sustentável. Sim. Então, vem até nós. Então, nós somos os pioneiros desde 1980. Nós começamos em 2002, mas já fazia todos os projetos de acompanhamento desde 92, 93, né? Depois da Rio 92. Né? Toda a minha participação também com barragens, né? A minha primeira formação em engenheira civil na área de barragens e sempre trabalhando com o meio ambiente. As pessoas dizem que eu sou inspiradora, então vamos, se eu conseguir inspirar, já está me inspirando aqui, uma mulher competente falando sobre essas questões também ligadas à construção e as métricas, né, de sustentabilidade, enfim, social, governança. Você falou sobre obra certificada e vocês também são pioneiros nesse sistema de trazer esses certificados ou essas métricas de certificação para cá. Como foi esse processo, desafios para a gente observar realmente o enquadramento do ponto de vista positivo, realmente falando, das obras e das construções brasileiras? Que bom você usar essa palavra, desafios. É uma palavra que eu gosto muito e nas palestras eu sempre coloco os desafios da construção sustentável em território nacional, agora os desafios, né, da construção numa época de economia circular de baixo carbono. Então, essa palavra desafio, se falou desafio para mim, aí que eu vou. Nossa, aí chama a Lourdes. E você sabe uma coisa? Que em 1992, na Rio 92, no artigo 20, foi escrito especialmente para nós mulheres. Foi dito que a mulher tinha um papel importantíssimo, tá?
na mudança que o mundo veria e teria que fazer para os próximos 30, 40 anos. E não é isso que está acontecendo. Nossa, total. E se a gente olha para o G de governança, e ainda mais com a presença feminina, essa questão da sororidade e do olhar feminino mesmo sobre as organizações é totalmente determinante para como os rumos realmente do que é hoje presente e do que foi futuro na COP92 está se firmando, né? E nessa época, então, começou a se falar dos Green Builders, né? Que eram os construtores verdes, né? Então, nos Estados Unidos começou esse movimento do USGBC e depois o GBC Brasil veio para o Brasil. Eu fui uma das primeiras, né, associadas com a construtora, a LCP Engenharia, e saí da iniciativa privada, né, da empresa que eu trabalhava, e comecei a empreender. E eu disse, eu não quero construir nessas tecnologias existentes aí. Eu vou trazer para o Brasil, e lá fui, né, bater na porta das universidades nos Estados Unidos, tudo, e falei, eu quero levar essa tecnologia revolucionária para o Brasil, e assim fiz. Em 1989, comecei a construir com essa tecnologia. Por ela ser isolante térmica e acústica, inclusive nos Estados Unidos ela é colocada com uma tecnologia melhor para a construção de hospitais, né? Porque também não prolifera bactérias, né? O isopor é agroscópico, então não prolifera nenhum ninhozinho ali de bactérias, nada disso, não tem aquele cheirinho. Você deixa a casa fechada, principalmente na praia, né? Próxima ao litoral, e você depois volta e está com aquele odor característico do morro. Meu nariz, né, um detetor aqui. Com essas renites, renites, tudo que é it. E ele é completamente agroscópico, então você não tem esse odor. E mais do que isso, não ter o odor, você sabe que não existe. Então, você está num ambiente seguro. Então, os movimentos dos Green Builders, né, os construtores verdes, começaram a invadir o mundo, né? Então, nós temos grandes certificadoras como o GBC Brasil, com a certificação LEED, mas faltava alguma coisa para a área da saúde. Então, nós temos a certificação HBC, que é o Health Building Certificate, que olha a parte da saúde, e agora nós temos os selos, né? Que nós estamos, através da BA, Boutique da Arquitetura, trazendo os selos, que são os selos de descarbonização. Então, com a mudança de estilo de vida, né? Você precisa mudar o seu estilo de vida. Então, de que forma que você faz isso? Com a certeza de que você está fazendo de acordo com as melhores técnicas de construção civil, seguindo as normas técnicas brasileiras, e quando elas não existem para um determinado setor, as internacionais, tratando corretamente seus funcionários dentro das legislações sociais, quer dizer, o ESG aí direto, né? Se não for por uma certificação. Pois é. Então eu comecei a trazer, e sou a pioneira, a primeira certificação residencial do Green Building Council Brasil, que era a certificação Casa na época, foi feita por mim, referencial Casa, aqui em Maresias. Depois o primeiro LEED for Homes na América Latina, também aqui próximo, no condomínio em Campinas. Mais recentemente eu fiz o primeiro do mundo. Agora quero fazer os primeiros na área de descarbonização. O pessoal brinca que eu nasci no dia 1º, né? Então eu quero ser a primeira. E está se firmando em várias dessas experiências que você compartilhou. Mas não é uma forma boa de trazer o olhar? Sim. Porque se você vai e você prova que é possível fazer, você traz o mercado para junto de nós. Claro, é importante. Então, não diga não posso. Você pode. O mercado brasileiro está altamente preparado para nós executarmos todo e qualquer tipo de certificação. E o nosso objetivo, meu objetivo, e que eu levei para a minha empresa, foi mostrar que a construção civil brasileira pode,
tá? Fazer uma construção de altíssima qualidade. Nós temos excelentes profissionais, a arquitetura nacional é reconhecida mundialmente, os nossos fornecedores, o mercado está preparado. Depende do profissional da engenharia, que geralmente está à frente, né, dos processos de certificação, junto com a equipe que se forma dentro da organização para executar uma obra, seja ela uma casa simples, um grande complexo residencial, um grande complexo fabril, ou de condomínios, ou hoteleiro, tá? Você se unir a todos os profissionais de todas as áreas, tá? E você saber especificar os materiais que venham de fornecedores que tenham na sua base os princípios do ESG. Claro, é muito importante isso. A gente vê como é uma indústria, não só a indústria de construção civil, mas todas aquelas que são impactadas positivamente pela cadeia, né, que se retroalimenta do ESG. E a gente torce para que essa consciência chegue cada vez mais nas pontas e a realidade seja transformada como já está sendo com pessoas como você. Lourdes, obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas continua por aqui você que está aí do outro lado da tela. Na volta, Lourdes Cristina Del Monte, que está aqui comigo, é minha convidada especial, e a gente vai continuar falando sobre a indústria da construção civil e também das métricas. É já já. Estamos de volta e hoje comigo Lourdes Cristina Del Monte, que está falando sobre a questão da construção civil, principalmente atrelada às métricas, né? A gente já falou um pouco sobre governança, gostaria de te ouvir mais sobre os impactos do S, do social, nesse sentido mesmo de conscientização dentro da construção. Ótima pergunta. É que quando você começa... Eu, novamente, vou falar de certificação. Claro, quando você tem um processo de certificação, é como se fosse uma receita, onde você tem, depende, os processos variam às vezes de 5 a 10 itens, e cada item desse a ser seguido, ele tem mais uns outros 9, 10 subitens. Todos eles voltados na sua... Quando você cumpre para ganhar o ponto, você está protegendo o meio ambiente e os seres humanos, né? Então, o item social, que já vem desde quando a ONU fez os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que têm que ser cumpridos, você tem o terceiro item, que é saúde e bem-estar, e agora eu não me lembro exatamente qual é o número, mas está lá, que você tem que ter toda a parte de legislação e respeito aos seres humanos e tal. Isso se dá dentro de uma relação de trabalho, né, através de contratos, através do pagamento de todas as leis sociais, da regularização da pessoa de trabalho daquele trabalhador. Então, isso acaba com o trabalho que era feito, às vezes, de forma escrava na construção civil, né? Com o trabalho de menores de idade, que eram altamente utilizados, né? E o trabalho irregular. Então, se acontece um acidente numa obra, aquele trabalhador não tinha proteção alguma, né? Então, o mercado... Mas aí fica, mas o pessoal da empresa que tem tudo isso regularizado, paga impostos e tudo mais, é injusto a competência, porque ele não consegue competir com aquele que não tem. Você já deve ter ouvido falar o famoso gato, né? Que não tem, porque ele não paga impostos. Então, dentro de um processo de certificação, é obrigatório, ou tem ou está fora. É pré-requisito. Todos os trabalhadores dentro de uma obra ou de uma empresa que tem que atender às ISOs, né? Que tem que atender todas as normas técnicas, obrigatoriamente tem que ter dentro das suas fileiras os seus profissionais registrados. Se não registrados, com um contrato de prestação de obras, com prazo e hora e período certo, registrado.
onde todas as legislações e os impostos e as taxas são recolhidos. Então, veja como o processo de certificação obriga, né? E aí muitos perguntam assim, é mais caro? Não, não é mais caro, porque parte-se do princípio que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu me recuso a construir qualquer edifício ou casa que não tenha reuso de água. Este hotel da Rede Sky, que eu acabei de falar, na cidade de Gramado, o Sky Palace, que é um orgulho para nós, para eles e para nós, primeiro do mundo, nós fizemos no subsolo um reservatório de 45 mil litros de água das chuvas. E olha como, infelizmente, está chovendo lá no Rio Grande do Sul, né? Todos nós sabemos, acompanhamos aí, infelizmente, os danos, mas é um hotel que você tem são 181 suítes, então você tem mais de 200 vasos sanitários envolvidos em toda a construção e que não usam a água que vem tratada, e sim a água da chuva, que passa por um processo rápido de limpeza através de um filtro Vortex, né? Olha que economia que você tem para a rede de hotéis e como você está cuidando do meio ambiente, não é? Então, são esses processos todos na questão social. Educar. Então, num processo de certificação, você tem que reunir os trabalhadores, você tem que envolve os trabalhadores dentro, envolve a comunidade. Então, no nosso selo de descarbonização, nós estamos colocando um percentual da obra para obras de arte, para o mercado de cultura. Então você vai desenvolver uma obra que você vai gastar um X de alguns milhões de reais, você vai pegar um percentual desta parte para você envolver no artista da região, em obras de arte, no que for. Então, olha aí o social como envolve. A educação, então você ajuda, por exemplo, já tivemos processos de certificação em cidades que precisavam litorâneas de uma reforma numa escola. Aí nós íamos lá e fazíamos essa reforma na escola. Então, é o envolvimento de toda a comunidade. Com isso, você passa conhecimento. E o conhecimento, quando vem de uma escola que pega o pequenininho, ele chega e passa na casa, ele envolve os pais. E o trabalhador que trabalha numa obra que é totalmente voltada para um processo de certificação, ele entende a importância. E ele vai para a casa dele e ele quer proteger a família dele. Ele não quero tinta com chumbo, não quero outra iluminação que não seja LED, eu quero estudar as cores, aliás, parabéns pelas cores. Já está observando? Já, o nosso olho aqui quando entra. E a gente está com as cores do programa, inclusive. Então, Veja azul, complementar. Você sabe que as cores são importantíssimas, tá? Na produção, né? O trabalhador produz mais, né? Quando ele tem cores que acionam o cérebro. E isso vai muito cultural. Então, por exemplo, na China, que eu tive a oportunidade de morar, lá é importantíssimo o marrom e o azul. Aí você vai para outras áreas que já é o verde. Então, é muito cultural também. Sim. O absenteísmo. Quantas pessoas faltam no trabalho, diminuem a produção, ou faltam nas escolas, ou faltam, enfim, onde tem que ir e produzir por doenças, que são as famosas rinites, as ites, porque às vezes dentro dos seus ambientes está tudo tão doente, né? Que isso pega nas pessoas, o isolamento térmico, então está mais frio ou mais calor dentro esses dias. Que foi um calor. Loucura, assim, altas temperaturas, depois cai. Exato. São Paulo é um exemplo. Olha como ajuda isso a construção civil também nessa área, porque você ajuda inclusive o poder público. Você cuidando do edifício, fazendo com que o edifício seja saudável, você cuida da população e do usuário, ele irá menos vezes ao atendimento hospitalar, né, a UPA, ao que for. Sim. Então você acaba que ajuda o poder público. E esse poder público tem que nos ajudar também, né? De que forma você acha, Lourdes, que seria mais assertiva essa ajuda? O Brasil está precisando, nossos governantes precisam aprovar mais do que nunca legislações que sejam, que beneficiem, tá? Os empreendedores que optam por fazer uma obra certificada.
Porque esse empreendedor, e eu tenho vários clientes que fizeram suas casas certificadas, tá? Que é um orgulho para mim. Nós temos mais de 550 casas construídas ao longo desses tantos anos, né? Mais de 30 anos, Brasil e alguns aqui fora do Brasil também, no continente africano e aqui próximo no países vizinhos. A maioria certificada, porque eu já coloco todos os princípios da certificação, hotéis, né? Eu falei, indústrias, tá? E o que eles ganham de benefício do governo? Nada. Eles estão cuidando da água, eles estão gastando menos energia, eles estão investindo em materiais para cuidar de toda uma população brasileira, no mínimo, como nos Estados Unidos, em alguns países europeus, nós tínhamos que ter, no mínimo, um IPTU verde. No mínimo, uma deferência a este cidadão brasileiro ou empresário brasileiro que investe numa construção sustentável como a minha construção, a construção da LCP Engenharia com o EcoGrid, num processo de certificação. Porque nós estamos ajudando e cooperando. Então, no mínimo, nós deveríamos ter estados como a Califórnia, nos Estados Unidos. Nós temos uma cidade, Goiânia, que, parabéns aí a Goiânia, foi uma das primeiras cidades que quis e pretendeu ser e é a cidade mais verde, né? Mais sustentável. Então, lá, eles têm uma deferência a esse cidadão brasileiro através do IPTU. Mas, infelizmente, aqui em São Paulo precisa de cada centavo da arrecadação. Nossa, e que chegue esse pensamento, então, né? Essa história do IPTU verde que você citou aqui realmente é uma boa discussão para ser tida e pensada realmente em tornar realidade, Lourdes. Existem outras possibilidades, como, por exemplo, se eu estou economizando energia, eu ter um abatimento total, mesmo na taxa mínima, arrecadação do lixo, já que eu não estou produzindo lixo e minha análise de risco e meu plano de gestão do lixo ajuda a cidade, então que eu tenha diminuição, alguma coisa nós precisamos ter para impulsionar mais ainda esse mercado, né? Agora com a redução das emissões de gases de efeito estufa, mais ainda. O objetivo não é sair comprando crédito de carbono que nem doido. O objetivo não é esse. O objetivo é reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Porque fazendo isso, você está ajudando o clima como um todo do mundo. Agora, se ficar um pouquinho e você precisar que você compre o crédito de carbono de empresas, né, corretas, empresas que estão valorizando esse crédito, porque ele é bem suado para a humanidade. Pois é. Olha, Lourdes, nossa, foi um prazer. Passou tão rápido já acabamos o programa. Mas muito obrigada por suas contribuições. Foi muito bom saber, direto de uma fonte tão inspiradora como é você, essa questão toda interligada ao mercado de construção. Parabéns sempre, conte com a gente e até a próxima. Mais do que nunca, eu aqui agradeço essa oportunidade. Obrigada. Nós precisamos mais do que nunca de vocês na divulgação. E passou muito rápido mesmo, como a vida, passa rápido. Pois é, e a gente tem que ficar atenta realmente, né, a ressignificar o que precisa e seguir em frente sempre com, né, nossos ideais aí a serem atendidos, seja na esfera profissional, pessoal, enfim, na vida. Muito obrigada. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a todos. E obrigada também a você que nos acompanha. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.